Saudações a todos e todas e bem-vindos ao 22º episódio do podcast Psiquiatra Responde. Meu nome é Eduardo Alcântara, sou médico psiquiatra e apresentador deste podcast. Hoje vou falar aqui para vocês sobre a psiquiatria na prática do médico clínico. E hoje tem um convidado especial aqui. Não estou sozinho hoje, ok, pessoal? Bem, quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. É muito importante o apoio de vocês. Quero agradecer a todos que estão apoiando. Não se esqueçam de se inscrever no canal do YouTube. É só procurar lá, Psiquiatra Responde Podcast. Se inscrevam, ativem as notificações, comentem. Na medida do possível, eu respondo todo mundo, todas as dúvidas que vocês estão deixando lá. Agradecimentos, sugestões. Muito obrigado. Não poderia, eu sei que cada vez eu estou tentando diminuir o tempo da introdução, mas eu não poderia deixar de agradecer as diversas pessoas que comentam em todos os episódios, que estão agradecendo essas informações. Então vamos lá, hoje estou aqui com o Dr. William Skronski-Tom. Dr. William é médico clínico formado pela Universidade Positivo, aqui em Curitiba. Tenho a felicidade de ser colega de trabalho do Dr. William. A gente trabalha numa mesma instituição hospitalar. Gostaria de agradecer ao convite do Dr. Eduardo para participar do podcast Psiquiatra Responde. É um podcast que eu tenho acompanhado aí desde o nascimento dele. Gostaria de parabenizar o Dr. Eduardo aí pelo projeto de estar propagando informação, psicoeducação, aí tanto para o meio leigo quanto para o meio médico. Eu mesmo tenho me beneficiado das informações que ele tem passado aqui, e esse é um dos assuntos pelo qual eu estou aqui hoje, né? Para a gente discutir um pouco aí sobre a psiquiatria dentro da prática clínica também. Então eu trabalho num hospital, dentro de um hospital, trabalho no pronto atendimento, trabalho também dentro do ambulatório. E muitos dos pacientes que chegam até nós aí têm alguma queixa psiquiátrica e às vezes o médico clínico tem que entender sobre isso também, né? Então a gente acaba discutindo aí alguns casos juntos, aí o Dr. Eduardo, acabamos dividindo a informação e a gente veio conversar sobre isso hoje. Ok, então vamos tocar a vinheta e vamos lá! Dentro da psiquiatria, existe a interconsulta psiquiátrica ou psiquiatria de ligação, que é a relação do médico psiquiatra com as diversas outras especialidades médicas. Por exemplo, sabemos que muitas doenças clínicas podem causar algum sintoma psiquiátrico, e o contrário também existe. Algumas doenças psiquiátricas podem causar algum sintoma clínico. Por exemplo, sabemos que casos graves e crônicos de ansiedade, alguns estudos apontam que podem aumentar o risco cardiovascular, bem como algumas doenças clínicas, tipo o hipotireoidismo, podem causar alguns sintomas que lembram alguns sintomas da clínica da depressão, como cansaço, desânimo. Esses sintomas são comuns no hipotireoidismo e pode confundir. Cabe tanto ao médico psiquiatra quanto ao médico clínico fazer uma completa investigação clínica e saber discernir isso. Enfim, esse episódio aqui queremos passar a visão do médico clínico com os pacientes que buscam ajuda, quer seja na unidade de saúde, no ambulatório clínico, a relação desses pacientes com sintomas da psiquiatria. Por curiosidade, alguns estudos apontam uma prevalência de até em torno de metade, de até 50% de todas as pessoas que passam por um ambulatório clínico têm algum diagnóstico da psiquiatria, de saúde mental, quer seja insônia, quer seja um transtorno de humor, quer seja um transtorno ansioso.
é uma prevalência alta, né? Então não tem como as outras especialidades médicas, o médico clínico, ignorar a existência da saúde mental, não fazer uma abordagem mais ampla desse paciente. Complementando um pouquinho sobre os dados que o Dr. Eduardo trouxe aqui para a gente, eu gostaria de trazer alguns outros dados aqui também sobre as especialidades, né? Não só num pronto atendimento clínico ou num ambulatório de clínica geral, a gente também tem alguns ambulatórios em que tem doenças psiquiátricas mais prevalentes do que em outros ambulatórios. Então, a exemplo disso, pacientes aí que frequentam aí, consultórios como de reumatologia, de cardiologia, de endocrinologia, podem ter alguma associação maior a doenças psiquiátricas. Então, pessoas que acompanham por doenças crônicas, dores crônicas, podem ter alguma correlação aí com diminuição de qualidade de vida, mas em torno de 3/4 dos pacientes que acompanham reumatologia tem alguma doença psiquiátrica associada. No ambulatório de cardiologia, aproximadamente aí um pouco mais da metade desses pacientes também podem ter alguma doença psiquiátrica aí associada. Então, 3/4 é bastante, né? São ambulatórios específicos, né? Um ambulatório de dor crônica, enfim, o Dr. William citou 2 especialidades médicas, mas isso ocorre em todos, né? Em todo local que tem algum atendimento, a gente tem que, sempre eu falo aqui nesse episódio, que é a psiquiatria sem preconceitos, todo mundo, não há vida saudável sem saúde mental. Então, não tem como a gente desligar a saúde mental, as questões psíquicas daquele indivíduo, daquela pessoa. Então, cabe ao médico e de quaisquer especialidades saber abordar isso com empatia, pesquisar, pelo menos uma triagem mínima de alguns sintomas, quando encaminhar para o psiquiatra ou não, né, Dr. Tom? Isso, é muito importante aí, como a gente está falando, eu citei alguns dados aqui sobre ambulatórios, consultórios, né? Mas aí qualquer médico que está envolvido na prática de emergências clínicas sabe que as doenças psiquiátricas aí têm uma alta prevalência na emergência, né? Então é muito importante para esse profissional que está ali frente a frente ali com a emergência no dia a dia, saber abordar as doenças psiquiátricas que chegam à mão dele, né? Então a gente tem como exemplo aí, crises de ansiedade, ataques de pânico, tentativas de suicídio. Muitas vezes o médico clínico é o primeiro médico que vai abordar o paciente que teve uma tentativa de suicídio. Então é muito importante, por exemplo, dependendo da forma com que o médico for abordar, é possível que o paciente se feche e que acho que essa relação médico-paciente é muito importante e faz parte do tratamento, né? Então o médico ele tem que saber triar, ele tem que saber abordar e é de suma importância também que após todo esse tratamento ali, abordagem inicial, que ele também saiba encaminhar para o profissional depois, para o profissional da psiquiatria, né, doutor? Excelente, doutor William. Como a incidência é alta, né, em pronto atendimentos de crises de ansiedade, isso pode variar um pouquinho. O Brasil é um país dinâmico, muito grande, né, mas eu acho que todo médico que trabalha numa emergência, em algum momento do seu dia, ele vai se deparar com uma crise de ansiedade, até você falou de um caso extremo, de uma tentativa de suicídio. Em geral, não é o psiquiatra que vai pegar ali o logo após, né, a abordagem é clínica, esse paciente vai entrar numa emergência, o médico clínico que vai fazer essa abordagem inicial, e sempre lembrando que todo paciente tem sua história, tem sua vida, o que levou ele a chegar até ali pode ter, multifatorial, é bem complexo, né? Então cabe ao médico da linha de frente abordar com muita empatia, com muita responsabilidade, com muita ética. São assuntos, a saúde mental, ela
por muito tempo, às vezes na história da humanidade, ela foi deixada um pouco de lado, com muito preconceito, era subestimada. Então, assim, sabemos que tem que abordar algo, pelo menos, de saúde mental. A gente começou aqui esse episódio falando de em torno de 50% de todas as pessoas que passam por um médico clínico têm algum diagnóstico. E eu não estou falando, assim, que todas esses 50% são casos crônicos e graves. Quem nunca passou por um período de insônia, quem nunca passou na vida por um período de ansiedade, às vezes eu fui lá no médico clínico, que queria fazer um check-up, ou estava com uma dor, mas eu também queria falar da minha família, dos meus problemas familiares, eu queria ter uma escuta, né, uma abordagem. Então eu acho que cabe ao médico clínico, além da investigação de sinais e sintomas, também fazer essa escuta empática, essa escuta ativa e dar voz, né, ao paciente com muita empatia mesmo, né, Dr. Tom? Porque é muito incidente, né? Sim, sim. Saindo um pouquinho do campo da emergência, voltando um pouquinho sobre os ambulatórios, né, sobre os consultórios. Então, falando um pouco mais sobre quais são, de que forma que a doença psiquiátrica chega no médico clínico. Então, a gente tem uma prevalência grande aí de pacientes com transtorno de ansiedade, com transtorno com episódios depressivos, né? Pacientes com insônia, pacientes com... Enfim, são inúmeras outras doenças aí, de que forma que a gente pode encontrar no ambulatório clínico. Isso, cabe ao médico clínico saber triar, fazer uma abordagem inicial, iniciar um tratamento, pelo menos fazer uma triagem, saber quando encaminhar para o médico psiquiatra, para o psicólogo. Então, o médico clínico é o médico da linha de frente, é ele que vai fazer a maior quantidade dessas consultas. Então, cabe a ele ali, pelo menos fazer uma abordagem inicial e saber quando necessita encaminhar ou não o paciente, né? Alguns casos leves, ambulatórios até de saúde da família, os médicos clínicos, o médico de família, né? Também o médico de família é um médico clínico, ele conduz muito bem esses casos, encaminha para um ambulatório de psicologia. Então, o que queremos falar aqui, a mensagem que queremos passar, que a prevalência é alta e a medicina como um todo não pode deixar isso de lado. Correto, doutor. E tem alguns riscos também que envolvem não só a abordagem que o médico faz ao paciente, como também que às vezes o paciente pode se autominar, né? Então, dependendo da forma como o paciente chega no médico, nós temos muitos pacientes aí que, a exemplo, tomam alguns psicotrópicos, algumas medicações aí que são de receita controlada e se automedicam, né? Então, são muitos pacientes que chegam em ambulatório clínico, que às vezes chegam aí dependentes de algum tipo de medicação, que precisa, às vezes, necessariamente, a gente poderia, de uma forma clínica ali, inicial, a gente poderia sanar o evento aí que está trazendo o desconforto para a pessoa, mas às vezes a pessoa aí acaba simplesmente retornando ao ambulatório clínico para renovar uma receita, não senta para conversar com o médico e acaba prolongando um problema que poderia ser abordado de uma forma muito mais fácil. Lembrando que estudos apontam que em torno de 10% da população brasileira pode sofrer de ansiedade patológica, ou seja, algum transtorno de ansiedade. Nos episódios anteriores eu falo bastante disso, confira os episódios anteriores sobre o tema ansiedade, eu acho que é o tema mais falado aqui nesse podcast até o momento.
Os perigos, que o Dr. Tom apontou muito bem essa situação, a autoprescrição é muito perigosa. A incidência de insônia em nosso país é alta também. Quem nunca passou um dia de insônia, uma noite de sono mal dormido, né? E isso atrapalha muito o dia, mas não é legal. Eu vou pegar lá o tarja preta, o remédio controlado da minha avó, da minha tia. Meu amigo me deu um remédio, eu vou ver se eu tomo aí por um tempo. Isso pode ser muito ruim. Muito cuidado com a autoprescrição, com o uso indiscriminado de psicotrópicos sem o auxílio médico, tá? Esses remédios necessitam de acompanhamento, necessitam que um médico lhe aconselhe, lhe prescreva para saber a hora certa de você usar e a hora certa de você parar. Você pode se incomodar com isso, então cuidado, pessoal, com a autoprescrição. Muito bem citado, Dr. Tom. E, doutor Eduardo, tem um outro problema que eu gostaria de citar que acaba ocorrendo nos ambulatórios aí de clínica, são os pacientes que acabam procurando um médico clínico exatamente aí às vezes pelo estigma que tem o paciente frequentar um ambulatório de psiquiatria. Tem muito médico que aborda o médico e fala assim: puxa, doutor, às vezes eu acho que eu tenho alguma doença, mas eu tenho medo de ir no psiquiatra porque eu não sou louco. Então eu acho aí que é só uma questão de psicoeducação também, da gente educar a sociedade, derrubar esses estigmas de que psiquiatra é médico de louco. Se tem alguma doença psiquiátrica que está prejudicando a vida do paciente, que ele vai se beneficiar da consulta psiquiátrica, não tem por que ele ter esse tipo de medo, esse tipo de anseio, né, de estar participando de um ambulatório. Tem muitos pacientes que às vezes a gente começa dentro de um ambulatório clínico mesmo, a gente começa o tratamento psiquiátrico, dali um tempo esse paciente melhora e ele reaborda a gente e fala assim: doutor, eu mudei totalmente o meu jeito de ver a psiquiatria, porque eu melhorei muito a minha qualidade de vida, eu não conseguia ver da forma que eu estava, a forma em que a doença estava me prejudicando, e às vezes por uma questão de preconceito a pessoa não busca o atendimento especializado, né, doutor? Por isso a importância, né, dessa abordagem, dessa triagem inicial e desse olhar para com o paciente com alguma queixa de saúde mental. Então, exatamente, ainda existe muito isso. Muitas pessoas, aquela história, o psiquiatra é médico de louco, aquele preconceito. Como eu já falei em episódios anteriores sobre algumas dúvidas sobre psiquiatria, o psiquiatra é médico de pessoas, é médico de seres humanos. A psiquiatria é uma especialidade médica, assim como outras especialidades. Então, assim, busquem ajuda, pessoal. Eu não quero ir no psiquiatra, eu tenho medo. Então, marque uma consulta, tire suas dúvidas com o médico clínico, ele vai poder te fazer um aconselhamento, ele vai saber a hora de te encaminhar para a especialidade psiquiatria ou não. Muitas queixas, a maioria das queixas dá para se resolver com um médico clínico mesmo. Eu acho que esse episódio aqui está sendo bem produtivo. Um dos os maiores objetivos aqui é reduzir os preconceitos, é a psicoeducação. Essa é a missão com esse podcast. Quero agradecer aqui, eu acho que a gente já está chegando ao final. Vou deixar as considerações finais com o Dr. Tom. E eu quero agradecer ao apoio de todos. Compartilhe esse episódio com algum amigo, leve essas informações para frente, se inscreva no canal do YouTube. Muito obrigado, tá? Espero que essas informações tenham ajudado. E fica já o convite para o futuro, para o Dr. William Skronsky Tom participar aqui novamente, para a gente falar das doenças clínicas em específico que causam sintomas de psiquiatria. Com você, a palavra, Dr. William. Muito obrigado. Então eu queria agradecer novamente aqui pelo privilégio de estar participando do podcast Psiquiatra Responde, né? Então o senhor já falou tudo, né? Fica a mensagem aqui essa mensagem que a gente passa hoje, acho que não somente aos pacientes, mas aos médicos, né? Da forma como que deve se tratar o paciente, da forma que a gente deve abordar. Tem que ter muito cuidado nessa abordagem. A gente se encontra hoje muita a correria da prática clínica. Hoje o médico está passando realmente por
por situações, por questão até da pandemia, às vezes um número maior de atendimentos, às vezes o médico não tem o tempo de se atentar muito ao paciente, porém a gente não pode perder essa sensibilidade na hora de ter contato ali com o paciente psiquiátrico, né? Então eu gostaria de deixar essa mensagem tanto para os colegas médicos, novamente aí reiterando o que o doutor falou sobre psicoeducação, sobre o trabalho contra o preconceito que o doutor tem feito. É muito importante aí que a gente tem percebido, a gente percebe o quanto que ainda existe tabus, o quanto que ainda existe preconceito do lado do paciente com a psiquiatria. Então eu gostaria de agradecer novamente aí o convite, e se novamente aí surgir algum outro assunto oportuno, aí eu vou estar disponível também, doutor. Agradeço. Opa, excelente. Então, pessoal, vocês estão vendo, né? Comentem no canal do YouTube, deixem perguntas lá para o Dr. William Thom, se vocês gostaram do episódio, sugestões de novos temas da interface da clínica médica com a psiquiatria. Enfim, sem mais delongas, estamos terminando esse 22º episódio do podcast Psiquiatra Responde, a psiquiatria sem preconceitos. Muito obrigado e até a próxima!